Fala minha galera, tudo bom com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui. Meu nome é Ângelo Roberto, eu sou responsável pela matéria de matemática no FF Concurso, matemática, contabilidade e raciocínio lógico matemático. E hoje eu vim fazer um vídeo que talvez seja um vídeo de estreia, né? Seja um vídeo que seja um estilo que não é muito, não aparece muito no nosso canal, mas que hoje nós nos comprometemos a fazer esse tipo de vídeo porque o tipo de metodologia que a gente usa para o presencial, a gente quer também transportar por meio da internet para o online, né? Para pessoas que talvez não tenham a oportunidade de conhecer o nosso curso, para pessoas que talvez não conheçam o nosso curso por conta da geografia, né? Da distância, e fazer com que a internet conheça o curso e que conheça a nossa metodologia. Eu, como responsável pela matéria de matemática, venho em nome da minha matéria explicar para vocês, falar para vocês sobre diversos assuntos hoje. Eu não quero que esse vídeo seja longo, mas eu vou tentar sintetizar e passar algumas informações simples para vocês que talvez podem ajudar vocês a melhorar a forma como vocês absorvem a minha matéria, né? A tão querida barra temida matemática, né? Então vamos lá, galera. Hoje eu vou falar sobre dois tópicos específicos. Hoje eu vou falar sobre método de estudo e linha do tempo, e importância também de determinados conteúdos. Os conteúdos, galera, que vão cair... Antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês sobre o nicho que eu vou entrar aqui, né? Eu tenho que falar que hoje a gente vai falar muito especificamente sobre a matemática da prova da Polícia Militar da Bahia, gente. A matemática da Polícia Militar da Bahia, ela é um pouco peculiar. Ela é um tipo de matemática que, em determinado momento, na verdade não é nem que ela é peculiar, mas que houve uma mudança e que isso fez com que tivesse uma movimentação também entre os estudantes, entre os concurseiros. Então a gente sempre fala isso para os nossos alunos, para eles ficarem atentos, porque até determinado momento a prova de matemática da Polícia Militar da Bahia não cobrava matemática, cobrava raciocínio lógico matemático, né? E a partir do ano de 2023, na prova de 2023, começou a ser cobrado a matéria de matemática. Essas mudanças fizeram com que o modus operandi, com que vários alunos estudavam esse nicho, esse campo do conhecimento, tivessem dificuldade, porque saiu de um campo para outro, e acabou que profissionais como eu se fazem necessário dentro do ramo do concurso público para poder elucidar e melhorar a forma com que os alunos absorvem esse determinado conteúdo, né? Então, esse é o meu trabalho. O que eu passo aqui no presencial, eu vou tentar passar para vocês aqui nesse vídeo e em vários outros vídeos que eu vou fazer. E a mesma coisa vai acontecer com outros professores também, que são professores de outras matérias básicas, como português, história, geografia, informática e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então, hoje eu vou falar especificamente sobre cronologia, sobre a forma como a gente vai priorizar e estudar determinados conteúdos e método de estudo, galera. Primeiro eu vou falar sobre método de estudo, que para mim é o mais importante. Antes de saber o que você vai estudar, você tem que saber como estudar, né? Então é de suma importância isso. Galera, para mim, eu vou falar um pouco sobre mim de maneira sintetizada para vocês entenderem. Eu sou uma pessoa que eu não era um aluno exímio de matemática no meu ensino fundamental / ensino médio. Não era. E o que me fez me desenvolver ao ponto de hoje me tornar alguém que domina cálculo, que domina derivadas, integrais, limites, álgebra linear, que estudou isso ao longo da vida e que hoje é professor, como que houve essa transição e qual foi a fusão de métodos que eu fiz para poder me levar até no grau de conhecimento que eu atingi nessa matéria. Modéstia à parte, eu estudei muito esse nicho do conhecimento, principalmente esses últimos anos, e graças a Deus eu passei uma boa parte da minha vida, do começo da minha vida adulta até hoje, eu tenho 27 anos de idade, ensinando matemática, ensinando para todos os nichos possíveis, né? Universitário, adolescente, criança, concurseiro. Então, profissionais como eu se fazem essenciais nesse momento, no momento que acontece uma transição como essa. E o meu método, ele é específico para pessoas que têm esse problema, que talvez tiveram um ensino médio defasado, um ensino fundamental defasado, e que não conseguiram atingir um determinado nível de matemática básica que fosse o alicerce necessário para fazer a pessoa se desenvolver
na matemática avançada. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a fusão do método Feynman com o método Pomodoro. Como que essa fusão me levou a aprender o que eu aprendi e como pode levar você a aprender o que você vai aprender. O método Feynman, ele é um método que consiste... O físico Feynman, ele percebeu que em determinado momento, quando os outros físicos que ele conhecia, que ele sabia que sabiam muito sobre as determinadas matérias, que eles tinham um domínio muito grande da matéria, que eles conseguiam fazer pesquisas e conseguiam soluções para problemas muito importantes para a humanidade, mas que a maioria deles não conseguia passar. E Feynman conseguiu ensinar como aprender a partir desse método. Então, galera, pesquisem sobre a fundo. Eu não posso dar uma aula aqui sobre o método de Feynman, porque senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Mas pesquisem sobre o método de Feynman. Entendam a importância de ensinar de maneira extremamente simplificada, por mais que o assunto seja complexo, assim mesmo o assunto que você está estudando. Como que isso é importante, como que isso vai fazer você chegar onde várias pessoas de sucesso chegaram por meio desse método, beleza? E a fusão desse método com o método de Pomodoro, que é um método que se assemelha a como se faz hoje em academia de musculação, por exemplo. Então, em academia de musculação, quando o aluno chega lá, o aluno percebe que a hipertrofia ele só vai atingir por meio, de uma variação entre se exercitar e descansar, se exercitar e descansar. E é basicamente isso que o Pomodoro aplicou e que dá certo para muitas pessoas até hoje, que deu muito certo para mim. Beleza, galera? Então é isso. A união do método de Feynman com o método de Pomodoro, explicar para mim mesmo de maneira simplificada aquilo que eu estou aprendendo e estudar de maneira hardcore durante um tempo e pausar para esvaziar minha mente, entender, processar as informações com que eu absorvi ali para depois continuar o meu estudo, me fizeram aprender tudo que eu aprendi até hoje. Beleza? E isso para concurso público, para resolver prova, para método de identificação de padrão, principalmente na matéria de matemática, é absurdamente importante. Legal? Então, galera, unindo esses dois métodos, vocês vão ter facilidade em aprender a matéria e eu tenho certeza que vocês vão lograr êxito. Segunda coisa, galera, segundo ponto que eu vim abordar aqui com vocês. Galera, é de suma importância que vocês resolvam muitas questões na matéria de matemática, porque a matéria de matemática é uma matéria que vai fortalecer, na hora que você for fazer a prova, a forma como você vai reconhecer padrões. Como que é isso, professor? Reconhecer padrão? Como que funciona isso? Não entendi. Basicamente, galera, se você resolver 30 questões do mesmo assunto, na verdade eu vou simplificar a minha explicação. Vou mudar um pouco como que eu ia explicar isso para vocês. Galera, todo assunto específico, ele tem uma quantidade limitada de formas para concurso público, tá, galera? Ele tem uma quantidade limitada de formas que ele pode ser abordado ali. E, em sua maioria, essa quantidade de formas já foi aplicada em provas anteriores. Então, se você, como aluno, resolver muitas questões e começar a reconhecer o padrão que existe dentro dessas questões, para quando você chegar na próxima prova, na prova nova, na prova fresca, você olhar e já ter visto esse padrão em outras questões, tudo para você resolver as questões vai ficar mais fácil. Por quê? Matemática consiste na prática de resolução de problemas. Quando você não conhece aquele problema, você vai ter que pensar, vai demandar tempo, e isso aí vai levar o seu tempo, principalmente na hora da prova. Porém, quando você já reconheceu o padrão daquela questão e você já resolveu um problema, nem que seja parecido em outra oportunidade, vai ficar tudo mais fácil para você. Então, a união de tudo isso é de suma importância. Galera, esse vídeo ficou um pouco longo, já vai para 10 minutos, e eu vou deixar para outro vídeo para falar para vocês sobre os assuntos principais. Eu vou falar rápido sobre esses assuntos aqui nesse vídeo, porém, eu só vou aprofundar em outro, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Então, galera, falando sobre os assuntos que vocês devem priorizar na Polícia Militar da Bahia, eu vou, diante dos estudos que eu fiz, eu falo sobre geometria plana espacial, importantíssimo, galera. Então, é de suma importância vocês aprenderem fórmulas de área, como que funcionam as fórmulas das áreas, as dinâmicas de como essas fórmulas funcionam, geometria espacial, fórmulas de volume, como encontrar volume, como encontrar as áreas dessas figuras, como relacionar área e volume de figuras distintas formando uma figura única. Então vocês vão ver muitas questões aí juntando um cone com um cilindro, e aí pedir o volume daquela figura, enfim. Vocês vão ver questões de tudo
de tudo que é jeito, de todas as formas. O importante é vocês passarem um período sabático resolvendo questões daquele conteúdo para conseguir reconhecer padrão e chegar na hora da prova e se sair bem, beleza? Outros tipos de conteúdo são as sequências e a análise combinatória, o tripé da análise combinatória, permutação, arranjo e combinação, importantíssimos. Vão anotando aí. As sequências PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Entender também matematicamente a relação que existe entre progressão aritmética, função afim e juros simples. E também entender a relação matemática que existe entre progressão geométrica, função exponencial e juros compostos. Entender essa relação que existe entre esses assuntos aí vai fazer com que vocês também facilitem um método de reconhecimento de padrão, beleza? Vou fazer um vídeo mais denso sobre tudo isso aqui que eu falei. Esse vídeo foi mais um vídeo de apresentação, um vídeo introdutório, um vídeo de dicas e um vídeo que pede para vocês estudarem sobre esses métodos de estudo e aplicarem na vida de vocês, beleza? Então, o meu nome, novamente, né? Vou me reapresentar. O meu nome é Ângelo Roberto. O meu Instagram vai estar fixado nos comentários e lá eu também vou estar postando várias dicas para vocês. Beleza, galera? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham foco para poder serem aprovados aí nos objetivos de vocês, nos concursos de vocês. E é isso. Um abraço enorme. Tamo junto.